Como deu pra ver no último vídeo, eu tenho uma relação muito conturbada com a dona Ubisoft, onde eu tenho muito carinho pelas grandes franquias que ela criou e, ao mesmo tempo, uma grande tristeza por ter arruinado todas elas. Mas, pelo jeito, não sou só eu que tô nesse barco, já que o jogo do qual vou falar hoje foi feito por ex-trabalhadores da Ubisoft que também não gostam da Ubisoft. E aí, rapaziada, tudo bem? O meu nome é Pedro e bem-vindo ao meu canal. Hoje eu queria falar com vocês sobre um jogo pelo qual eu não dava nada, não esperava nada, mas me entregou tudo. E o jogo em questão é Clair Obscur, Expedition 33, ou Expedição 33, né? Como se fala aqui no Brasil. E é o primeiro jogo da novíssima empresa Central Interactive. Meu amigo, os caras começaram com tudo. Eu acho que em todos esses anos na indústria dos jogos, nunca houve uma empresa que no seu primeiro jogo foi indicada e ganhou o prêmio de jogo do ano assim de cara. E olha, não é pra menos, porque como eu disse anteriormente, a Central é uma empresa composta por ex-funcionários da Ubisoft, como o CEO da empresa, que trabalhou na criação de The Division 2 e Ghost Recon Breakpoint, jogo dos quais eu não faço a menor ideia se são bons, porque eu nunca joguei, mas que eu queria levantar aqui para mostrar que até os próprios desenvolvedores que trabalham nessas grandes AAAs e franquias renomadas estão sentindo o baque de se desenvolver jogos que tem que seguir a mesma fórmula sempre, pelo medo de arriscar alguma mecânica, história ou tipo de jogo diferente do habitual e acabar afastando jogadores. E isso não sei o que eu tô falando não. É o próprio CEO da empresa que disse. Algo que a própria Ubisoft até que vem tentando mudar nos seus últimos 3 jogos, mas infelizmente demorou demais e conseguiu gerar polêmica nos 3 casos. E é esse mais do mesmo que vem prendendo os enredos dos jogos e fazendo com que as empresas indies sejam o maior refúgio para aqueles que queiram criar algo totalmente novo do zero, tendo total liberdade artística e narrativa. O que vem se mostrando dá muito certo, já que 3 dos 6 indicados a melhor jogo do ano desse ano foram jogos indies. E uma coisa muito legal a se ressaltar é que desde o início da criação do jogo até sua finalização, o jogo contou com uma equipe formada especificamente por 33 pessoas, sendo 32 programadores e um cachorrinho muito legal. Mas chega de falar das empresas e vamos falar do jogo em si. Mas antes de eu começar a falar dessa delícia de jogo, eu queria abrir um espacinho pra falar uma coisa que eu descobri enquanto eu fazia esse vídeo, e sim, tem a ver com o Ubisoft de novo. Eu nem ia colocar isso aqui, mas quando eu descobri eu fiquei tão transtornado, mas tão transtornado, que eu não ia deixar passar em branco. E sim, tem a ver com Assassin's Creed. Então, imagina que isso aqui é tipo um trecho extra do vídeo passado, beleza? Mas então, o que acontece? Eu tava lá, de boa, fazendo as minhas coisas, ouvindo um vídeo no YouTube enquanto fazia alguma outra coisa. Nem era um vídeo sobre Assassin's Creed, era um vídeo de um canal de Sonic, se eu não me engano. Vou até deixar o canal da moça aí na tela, e do absoluto nada, ela me manda a bomba nuclear de que a Juno morreu. Sim, lembra da Juno? Aquela mulher da primeira civilização que foi libertada quando o Desmond sacrificou? Ela mesmo, que parecia que seria uma peça importante pro futuro da saga, ia fazer a narrativa seguir em frente. Então, e isso não é tudo. Ela também fala nesse vídeo que o Desmond tem um filho. E você deve estar se perguntando, nossa, em que jogo será que isso foi dito? Eu não consigo me lembrar de ver uma coisa dessas. E eu te respondo, meu amigo, você não viu, porque essas duas pedradas não estão em jogo nenhum. Elas estão na porra de um quadrinho. Sim, isso mesmo. Essas duas informações importantíssimas estão somente numa HQ de Assassin's Creed, que nem tem no Brasil, eu acho. Afinal, quem é que quer saber de uma coisa dessas, não é mesmo? Não, a gente quer mesmo é ver o Yasuke matando o Titã na DLC, mas nada a ver da história dos games. Não é mesmo, Ubisoft? Meu Deus do céu, como é que pode, mano? Deve ter tido alguma substituição absurda nos funcionários da Ubisoft depois do Origin, não é possível. Ou todo mundo só começou a tacar o foda-se e focar só no que dava dinheiro. É por aí, com certeza. Mas ok, agora que eu já lavei minha alma, a gente pode finalmente começar o vídeo de verdade. E dessa vez, como eu vou falar só de um jogo, eu gostaria de separar por tópicos cada ponto que eu achei mais interessante no jogo, para ficar mais organizadinho pro vídeo. E o primeiro tópico do qual eu queria falar era sobre a ambientação incrível que esse jogo tem. A temática do jogo se mostra desde o início totalmente inspirada na cultura francesa, mais especificamente na Belle Époque, uma época de ouro e prosperidade pro país, mas com uma pitada de steampunk, pois nesse mundo já existem próteses e aparelhos bem mais avançados do que já existiram no nosso mundo. E apesar de toda a beleza que tem nesse mundo, você aprende desde cedo quão trágico e melancólico ele é, mostrando uma Lumière ao mesmo tempo viva e morta, por tudo que o povo da cidade passa diariamente. E algo que mostra muito bem isso é a Torre Eiffel torta que vemos no fundo. Ela não está mais de pé, como no seu auge, mas também não está caída, mesmo depois da fratura que destruiu a cidade e separou ela do resto do mundo. As roupas também são muito bem feitas nesse jogo, principalmente os uniformes da Expedição 33. Eles passam muito bem uma vibe de uma equipe, como se fosse uma força militar, onde todos estão juntos lutando por algo maior que eles. E eu acho isso muito maneiro, sabe? Quando
o uniforme base dos personagens já é tão bom que você nem sente que precisa de skin extra pra deixar mais estiloso. O que você já tem já é o melhor. No caso, o segundo melhor, porque o primeiro todo mundo sabe que é o Gold Baguette. Sobre os inimigos, também posso dizer que eles também são baseados em algumas características da cultura francesa, como a desgraça dos mímicos e também os astrais, que são meio que ventrílocos feitos de pincel, ou pelo menos é o que eu entendi sobre eles. O que também segue a vibe da Artífice, que tá pintando o que seria o quadro da vida, que reage àquele mundo. Mas todas as criaturas do mundo exterior têm meio que uma coisa excêntrica e diferenciada na sua anatomia, como por exemplo aquele monstro gigante com o qual você batalha no início do jogo, aquele que te engole se você não dá parry. E é impressionante como cada vez que você vai explorando, mais bichos diferentes você encontra. Que nem quando você vai pra aquela parte rochosa que tem uns monstros que são umas pedras gigantes com perna, mas também tem aqueles cavaleiros com espada gigante. E depois, quando você acha que já pegou todos os movesets do inimigo, você chega na casa da Sirene, onde todos os inimigos são feitos de tecido e ficam dançando como se estivesse numa festa. E daí você tem que aprender tudo de novo. Ou também na ilha do Guardião das Máscaras, onde os inimigos são máscaras gigantes, cada máscara representa meio que uma emoção e tem golpes diferentes. Isso sem falar do Curador, ou do ser mais poderoso de todo esse universo. Esk, o Grande. Todos os biomas têm uma variedade muito legal de inimigos diferentes. E tem os bosses também, mas deles eu quero falar na parte da gameplay. Enfim, pra finalizar essa parte, eu gostaria de dizer que a Sandfall fez um trabalho maravilhoso na ambientação desse jogo, e de como eles retrataram uma França de uma época real, mesmo colocando vários aspectos fantasiosos no meio, de um jeito que não ficou esquisito ou forçado. Ouso dizer até que é o jogo que melhor retratou a cultura francesa, em comparação aos outros jogos que também se passam no país, como o Assassin's Creed Unity ou a franquia The Plague Tale, tanto na ambientação, quanto no jeito de falar, e principalmente na trilha sonora, que é o nosso próximo tópico. E cara, as músicas desse jogo são sem dúvida a melhor coisa dele, disparado. E olha que só tem coisa boa nesse jogo. O compositor delas, que é o Laureate Testard, merece muito a premiação que ele ganhou no The Game Awards, porque o cara só fez música absurda de boa. Sério, vocês estão ouvindo aí no fundo algumas das pedradas do cara. É impressionante como as músicas dele se encaixam perfeitamente com a atmosfera do que tá acontecendo. A música triste deixa o momento ainda mais emocionante, a música animada deixa a luta mais épica, as músicas calma deixa a caminhada mais melancólica. Ela combina totalmente com a atmosfera do universo do jogo. Simplesmente perfeito, cara. Sendo uma vibe de música clássica, de uma história que ao mesmo tempo é épica e trágica. Mas pra mim, a cereja do bolo que faz com que elas sejam a melhor coisa do jogo é com certeza a letra delas. Porque se você não presta atenção, você pode achar que é só uma música pra combinar com o clima, mas não. Elas contam a história do que tá acontecendo, sobre a jornada, sobre os personagens, sobre o que eles estão sentindo. E eu acho isso maravilhoso, de verdade. É como se você estivesse ouvindo um conto enquanto ele acontece bem diante dos seus olhos, o que tornou a jornada do jogo ainda mais especial pra mim. Eu só cheguei a sentir algo parecido quando eu era criança, e eu jogava os jogos da saga grega de God of War, onde as músicas, em grego, contam a história do Kratos como se fosse uma ópera acontecendo em tempo real. E pra mim, isso só mostra como a música certa pode fazer um momento bom se tornar ainda melhor. Acho que eu não tenho muito mais o que falar sobre as músicas desse jogo, a não ser que elas são perfeitas, e que com toda certeza elas fizeram as partes boas desse jogo se tornarem partes perfeitas, partes excepcionais. Agora, falando um pouco sobre a gameplay do jogo, que foi o maior estranhamento pra mim, ele é um RPG por turno, mais parecido com os RPGs japoneses clássicos, mas com diferencial na hora do combate com os inimigos, que no caso são as esquivas e os parries, que você pode dar quando o inimigo ataca, que, mano, muda tudo na gameplay, porque o tanto que você tem que decorar pra dar parry no momento certo não tá escrito nesse jogo. Mas quando você acerta, dá um alívio, cara, uma sensação boa que é muito maneiro de se ter. Pra mim, que não sou muito fã desse tipo de jogo, isso foi um divisor de águas pra me dar interesse, porque sem dúvidas é a parte mais emocionante da gameplay, principalmente nos bosses finais, onde você não pode errar um ataque sequer do inimigo que seja que já mata seu personagem. Agora, sobre os nossos personagens jogáveis, eu queria passar por cada um deles falando sobre o que eu achei do jeito de jogar, das mecânicas e dos golpes de cada um. Começando pelo protagonista, eu gostaria de dizer que a build de habilidades dele foi uma das que eu mais gostei. Ela meio que gira em torno de carregar o braço mecânico dele, meio que a ultimate do personagem, que é o golpe mais forte que ele tem. E é uma mecânica bem legal, como você meio que sabe de um jeito simples como é que ela funciona e como é que dá o golpe mais forte que ele tem, sabe? Já a Lune, que é a personagem que a gente joga logo depois do Gustav, eu tive mais dificuldade de entender como é que ela funciona, todo aquele negócio dos elementos e qual countera qual,
Pelo que eu vi, com umas builds na internet de outros jogadores, tem como fazer um dano gigantesco com ela, mas pra mim, ela serviu bem mais como healer do time do que como ataque, apesar dela ter toda essa vibe de bruxa e tal. Continuando na lista vem a Maeli, que tem, pra mim, a segunda melhor mecânica de gameplay do jogo. Todo esse lance das posturas, a defensiva, a ofensiva e a virtuosa é muito maneiro no jogo, muito maneiro mesmo. E o jeito que é feito deixa ela muito estilosa, como eles misturam isso com as posições de combate da esgrima, deixou tudo muito artístico, mostrando pra gente que ela é mesmo uma mestre na esgrima. Em seguida tem a Ciel, que é outra que eu demorei pra entender como é que funciona no jogo. Eu digo isso porque, pra mim, ela só foi ficando forte lá no endgame, com todo aquele negócio das cartas, sol e lua, e com o crepúsculo. Quando eu entendi o dano que dava pra dar com aquilo, ela subiu muito no meu patamar, mas infelizmente demorou muito pra pegar a manha dela. Agora, sobre o verso, eu acho que eu já não tenho muito a dizer. Não é que eu não tenha gostado do gameplay do personagem, ele lutando com as duas espadas é muito maneiro, mas sei lá, eu achei as habilidades dele tão básicas. Assim, comparado ao quanto os outros personagens têm várias habilidades diferenciadas, um tem um braço mecânico, a outra solta magia, ele pra mim assim é o mais comumzinho entre eles. Mas ele assim é muito forte, é muito maneiro com os graus de perfeição e tal, o que lembra também os ranks de níveis usados comumente no Japão, onde o rank S é o maior. Mas agora, pra finalizar, eu tenho que falar dele, o melhor personagem jogável desse jogo, a lenda, o Gold em pessoa, Monoko, o Rouba Chulés. Que foda o jeito que ele luta, cara. Porque é praticamente como se tivesse todos os mobs do jogo em um lutador por você. E a gama de inimigos em que ele pode se transformar é praticamente a do jogo inteiro. E assim, como eu disse, eu nunca me interessei muito por RPG de turno, pra saber se tem algum personagem conhecido que tem essa mesma habilidade de se transformar nos inimigos derrotados anteriormente. Mas que ideia foda pra um personagem. E com aquela roleta que meio que vai te indicando qual máscara ele tá usando, já que ele também é meio que um ventríloco, é pra mim a melhor e mais criativa build de um personagem do jogo. Tipo, até a árvore de upgrade dele é diferenciada. Olha que coisa foda. E por fim, eu queria separar esse último tópico para falar também do outro ponto que eu acho fortíssimo nesse jogo, que é a história. E eu acho que essa vai ser a parte mais difícil, porque eu não sei nem como começar e nem como terminar. Então eu acho que eu vou falando do início ao fim, pontuando o que mais eu fui achando interessante. E o início do jogo já é um dos pontos mais marcantes da história inteira, porque ele te apresenta o Gustav, junto da Maeli, ele mostra esse evento importante que está acontecendo, onde a cidade toda é coberta de flores vermelhas e brancas, e daí você encontra a Sophie, que você não sabe bem quem é, mas você sabe que ela e o Gustav têm uma história juntos. E quando eles fazem as pazes e vão andando pela cidade, vai meio que se criando um clima de despedida por ela, que não explica muito porquê, tipo, dá a entender que ela vai morrer, como se já tivesse se conformado com isso e tal, como se fosse algo comum, mas por quê? O que tá acontecendo? Que tipo de sacrifício é esse? E então vem ela, a primeira perda do jogo, o Gomage. E nossa, que cena tocante. É esquisito o sentimento que isso me deu, uma mistura de medo do que tá acontecendo com um pouco de curiosidade, sabe? Mas é onde o jogo te mostra em que tipo de mundo esses personagens vivem. Um mundo marcado pela morte, e numa contagem regressiva, onde todos vão perdendo a vida cada vez mais cedo. E é aí que você entende o que é a Expedição 33. Uma equipe de guerreiros, por assim dizer, que serão os próximos a serem mortos no Gomage seguinte. Mas em vez de aproveitarem seu último ano vivendo as suas vidas, eles decidem partir numa missão até o lar da Artífice para tentar impedir que ela continue matando as pessoas em Lumière. E cara, eu não posso deixar de falar das semelhanças que essa premissa me lembrou sobre o anime de Shingeki no Kyojin, sobre esse grupo expedicionário que parte numa missão suicida, sobre esse sentimento de morte iminente, impotência, e sobre essa esperança de lutar e tentar mudar o jeito que essa realidade é imposta a eles. Tanto por aqueles que sofreram e morreram, quanto para salvar essa dor, aqueles que ainda são muito jovens. Não é à toa que o lema dos expedicionários é "O amanhã se aproxima", e do próprio Gustav, que é meu favorito, por aqueles que virão depois. E isso me agradou muito. É um tipo de história que eu acho muito bonita, e que pode mostrar às pessoas o quão forte e determinado uma pessoa pode ser para salvar aqueles que ama. Depois disso, nos é apresentado os integrantes da Expedição 33, o Gustav, que está de luto pela Sophie, a Maeli, uma adolescente que é meio que a irmã do Gustav. Ela não tem idade para ir ainda na expedição, mas ela quer ir de qualquer jeito, porque ela não aguenta mais aquela cidade. O que mostra que até onde era para ser o único lugar seguro com paz, as coisas ainda estão ruins. Tem também a Ciel, que logo de cara parece uma pessoa bem mais descontraída do que os outros. Parece que ela tá levando aquela situação bem mais tranquila do que o resto do pessoal. E a Lune,
que é meio que uma cientista do que eles chamam de magia nesse mundo, sendo uma pessoa mais séria e técnica comparada aos outros personagens mostrados. Também existem outros expedicionários, mas esses 4 vão ser os que realmente importam na jornada. E por fim também é apresentada a irmã do Gustav, que é meio que a prefeita da cidade, dessa comunidade que eles vivem. E ela que inicia a missão da expedição, mandando um discurso muito brabo sobre a coragem que eles têm de enfrentar essa missão suicida. E manda eles para o mundo exterior, que é onde a Artífice vive. E daqui pra frente é só pra trás, meu amigo. Porque dá tudo errado. No primeiro pé que eles põem nessa terra nova, já aparece uma atmosfera sinistra, e dessa atmosfera sai um idoso muito intimidador. O que já gera um monte de questionamentos. Tipo, uma pessoa de idade, viva? Como ele não evaporou como todos os outros? E quando você acha que já tá esquisito bastante, o velho simplesmente começa a passar o rodo na expedição inteira sem a menor dificuldade. Daí aparecem uns bichos que são tipo umas mãos gigantes e matam o resto. Dá tudo errado. Os caras não conseguiram nem embarcar direito no lugar. O Gustav sobrevive, afinal ele é o protagonista, né? Então óbvio que ele não vai morrer no meio do jogo, né? Mas a gente acorda no meio do nada, o que meio que é uma sentença de morte naquele lugar. Porque a gente tá no meio do nada, num lugar cheio de monstros, sozinho, e não tem como voltar pra casa. E é um momento muito triste, porque ele até tenta procurar os seus amigos, mas ele só acaba encontrando uma árvore de sangue feita com os cadáveres deles. Só acaba com ele. Ele estava pronto para desistir de tudo, até que por um milagre a Luna consegue achar ele antes e impedir. E então, juntos, eles partem para tentar encontrar outros sobreviventes. E acabam encontrando uma das coisas mais legais que esse jogo tem, que são os diários das expedições anteriores. E é muito bem feito como isso é construído, cara. Como nos é mostrado que não somos só nós que estamos tentando mudar o mundo. A cada diário, a cada bandeira que você encontra de uma expedição anterior, é mostrado como essas mesmas expedições te ajudaram a prosseguir nessa missão. Sendo colocando viga de apoio, ou te dando dica de onde ir, onde arranjar suprimento, onde descansar. E isso genuinamente me deu um quentinho no coração. Tipo, mostrando o quanto eles se sacrificaram pra te dar uma chance de seguir em frente. E o quanto, apesar de você estar sozinho, você não tá, porque você tá carregando a vontade de todos aqueles que sonharam e lutaram antes de você. E o fato de as bandeiras deles serem o seu save point foi uma jogada muito inteligente, porque faz todo sentido com a trama. São os presentes que eles deixaram para aqueles que virão depois deles. Seguindo, a gente encontra a Maëlle. Ela tem um momento muito fofo reencontrando o Gustav, mas o que eu queria destacar nessa parte aqui é essa mansão, que tem um ar muito misterioso. E é engraçado que ela passa uma sensação de refúgio, já que, além de ser um lugar salvo, ela também é o que mais lembra os expedicionários da sua cidade natal, pela arquitetura e tal. E é ela também que a gente conhece o Curador, que quando eu vi eu não achei nada demais, é só mais um bicho doido nesse mundo doido, mas que diferente dos outros que queria matar a gente, ele quer ajudar a gente. E vai se mostrando muito útil no acampamento, te ajudando a upar suas habilidades. Na verdade, ele é essencial para continuar o jogo, parando pra pensar agora. E falando em acampamento, esse também é um ponto bem legal desse jogo. Esse lugar onde você pode meio que socializar com os personagens, descansar pra salvar o jogo. Eu sei que essa mecânica em questão tem outros jogos de RPG, mas como eu não joguei muitos RPGs, pra mim foi uma novidade. Você encontra ela no bioma aquático, que apesar do nome não é um bioma que fica debaixo d'água. Ele tem a temática como se fosse debaixo d'água, mas ele não está debaixo d'água. Nesse bioma tem uns bichos bem macabros, que nem aquele garotinho com o que seria uma bomba, né? Aquelas bombas marinhas também, como se fosse um balão. E aqueles bichos, nossa, insuportáveis, que são aqueles que ficam engolindo os integrantes da Expedição 33. Nossa senhora, esses aí são um saco até você aprender a desviar deles. E também lá onde você tem a boss fight contra o Goblo, que eu não acho lá essas coisas, é uma boss fight legalzinha, mas eu tenho que concordar sem sombra de dúvidas que ela tem a melhor música de boss fight do jogo inteiro. É muito foda a trilha sonora dessa boss fight. E também, essa altura do campeonato, você já conheceu os Mímicos, que são sem dúvida a coisa mais chata desse jogo inteiro, porque eles não são nem difíceis, eles também são difíceis, mas eles são chatos, eles são demorados de você lutar contra. Que eles fazem aquela parede imaginária e fica demorando 500 anos pra quebrar a postura. Depois que quebra a postura, é até fácil de você derrotar eles, mas, nossa senhora, dá-lhe parry pra aguentar até lá. E tudo isso pra você conseguir umas skinzinhas. Algumas são até maneiras, mas, meu Deus do céu, algumas não valem a pena, com certeza. Seguindo a história, a gente encontra a Vila dos Gestrais, que são aqueles ventrílocos / pincéis que eu tinha falado. Eles são uma raça bem bobinha, tirando a líder deles, que é o Capeta na Terra,
Mas depois que você derrota o protetor deles, eles acabam ficando amigáveis. Eu não tenho muito o que falar sobre essa boss fight. Ela é bem comumzinha também, mas eu acho a skin desse boss muito foda. Como ele parece mesmo um boneco de pano, só que tunado. Com aquele escudo de madeira, com aqueles 3 canhões em cima. E a arma dele, que é um outro gestral, só que duro, como um porrete. Já sobre a Lília dos Gestrais, a única dica que eu posso dar pra quem jogar esse jogo é: corra. Não olhe pra ela. Não enfrente ela. Não desacate ela. Não ouse fazer alguma coisa contra ela. É sério. Daí você é meio que obrigado a lutar no torneio que estava acontecendo na vila, e da forma mais randólica possível você encontra Ciel lá, dando um rolê no torneio. Assim, do nada. Ela foi parar lá depois do que aconteceu, né, na praia, aquele massacre, mas ela não parece muito abalada pela morte dos companheiros. Ela se junta ao time e então eles vão encontrar esse tal de Eskel, que a líder dos Gestrais tinha falado. E é nesse ponto da história que a Maëlle começa a ter um monte de sonhos estranhos, envolvendo uma menina com o rosto queimado e aquele velho da praia, que fala um monte de coisa que faz o menor sentido naquele momento, mas que já vai mostrando que tem alguma coisa maior por tudo isso que tá acontecendo. Eles encontram então esse Esk, que tá numa caverna, e eu não sei dizer que bicho que ele parece também meio que um boneco gigante, meio gordinho, mas eu sei dizer com que a voz dele se parece, e ela se parece com alguém que não tá puro. Tipo assim, eu sei que ele é todo relaxadão e bobão e tal, mas sei lá, ele fala de um jeito tão suave, tão bobinho, não me pareceu um personagem muito infantil, não. Mas ele é um daqueles personagens que é praticamente invencível, porque você vai vendo no decorrer do jogo e o bicho estompa tudo. É monstro gigante, é qualquer coisa. Ele voa, ele nada, ele faz tudo. Ele só é muito inocente para aquele mundo. Tanto que, se eu não me engano, é naquela mesma caverna, que é onde se encontra o arqui-inimigo dele, que é literalmente só uma pedra, tem uma expedição que confiou nele pra comer alguma coisa, acho que foi um cogumelo, e acabou morrendo por culpa dele, coitados. Mas o bicho é forte, que bom que ele tá ajudando a gente, já tá bom. Ele se junta ao time, depois que a gente pega de volta uma concha que meio que dá poderes pra ele, que a gente pega daquela pedra arqui-inimiga dele que... eu ainda continuo pasmo de como ela é literalmente só uma pedra e tem uma boss fight contra ela. E a gente vai pro próximo bioma, né? Que é o bioma da pedra, que foi aquele que eu cheguei a falar. E uma coisa que eu acho bem interessante nesse bioma é que você encontra uma roda gigante. Que você olha pra aquilo e pensa, deve ser alguma coisa de antes da fratura, né? Antes do mundo ser destruído. Mas não. Você encontra um diário da Expedição 50 contando que isso era meio que um plano deles pra derrotar Artífice, pra chegar na Artífice. Que era meio que uma roda gigante, que eles iam andando e tal, mas que acabou dando errado. Também é maneiro isso, tipo assim, mostrando que cada expedição tentou uma coisa diferente pra alcançar o objetivo em comum. Tentaram várias rotas, várias possibilidades diferentes. Então você tem uma boss fight com um dos bosses mais maneiros que tem nesse jogo, que é o mais das lâmpadas, que você tem que ficar de olho nas lâmpadas porque você tem que acertar elas na ordem certa que elas ficam brilhando. E me impressionou bastante que depois eu fui ver que não foi todo mundo que entendeu isso, que você tinha que atirar e acabou demorando mais pra matar, ficando travado nela por causa disso. Esse boss. E após essa batalha árdua, essa vitória difícil, quando eles estão relaxados, achando que o perigo já passou, quando o Gustave tá tranquilo, tendo um momento fofo com a Maëlle, jogando pedras como eles tinham feito antes, do nada vem, pá! Um tiro. E aparece de novo aquele senhor da praia. E é um momento de muito susto e muita apreensão, porque você fica pensando, o que vai acontecer? A gente vai fugir? A gente vai enfrentar? E ele prende a Maëlle e você não consegue pensar em outra coisa além de tentar. O jogo até tenta te botar pra lutar contra ele, mas não tem o que fazer. O Gustavo dá seu melhor golpe, mas não adianta. Ele é muito forte. E então vem o primeiro dos plot twists. O segundo, né? Que já tivemos alguma mais. O segundo plot twist do jogo inteiro. Que é a morte do Gustavo. E eu não tenho como falar que isso não foi um choque, porque eu não tava esperando uma coisa dessas nunca. Tipo, o jogo até aquele momento foi construído como ele sendo o protagonista. Então a gente achou que a gente ia seguir ele até o final. Mas essa é uma das melhores coisas desse jogo, como ele sempre te surpreende, como ele não é o que você espera. E foi muito triste. A gente sabia, né, dos riscos estando nessa missão,
mas não esperava que fosse tão cedo que ele fosse partir. E pra mim o mais triste é a história não finalizada dele, porque no início do jogo a gente tem certeza que vai ser ele que vai derrotar a Artífice, que vai acabar com esse mal por causa da esposa dele, né, a namorada dele que acabou sendo assassinada, por todos que vieram antes, né, que ele tava lutando, mas não, no final ele acabou infelizmente sendo mais um que morreu tentando fazer o certo, mas que não viu os resultados, que não acabou não completando a missão. E você nem tem tempo direito pra digerir isso, porque é o Gustavo cair, que ele já parte pra cima da Maëlle, e do nada aparece alguém pra salvar ela, que é ele, o Verso. E é engraçado porque, tanto vendo isso acontecer, né, a cutscene, quanto vendo outros youtubers vendo cutscene, né, quando chegar nesse momento, todo mundo pensou, ué, é outro Gustavo? Porque ele era muito parecido com o Gustavo, todo mundo estranhou. E é um cara que aparece do nada pra ajudar a gente, que você até estranha, tipo assim, uou, como assim? E o diálogo dele com o senhor da praia também não faz o menor sentido pra gente agora. Parece que ele quer proteger ela e ajudar a gente, mas ele também sabe de alguma coisa que tá acontecendo. Esse mistério todo que está se criando fica ainda mais profundo. E daí, quando ele encontra com a equipe de novo, ele deixa com mais dúvidas ainda, porque pergunta por que ele tá com o uniforme da expedição, ele acaba falando que ele é da primeira expedição, a expedição 0, né? E que, tipo assim, ele tá lá há muito tempo, que ele é praticamente imortal, e que ele quer ajudar eles a finalizar isso. Mas você fica pensando tipo assim, ué, por que agora? Tipo, depois de tantos anos, depois de tantas expedições, o que mudou? Mas, pelo menos agora ele tá do nosso lado. E esse não vai morrer, né? Já que ele já tem mais de 100 anos e é bem forte. E assim, de um jeito bem trágico, o Verso acaba se tornando meio que protagonista, né? Guiando o que sobrou da Expedição 33 pro caminho certo pra derrotar a Artífice. Mas ele ainda assim é muito suspeito. Todo esse negócio da imortalidade dele e de por que ele quer ajudar ele só agora. Mas seja como for, de agora em diante a gente veria a história pela visão dele, pelos passos dele, guiando a expedição, meio que como um líder também. Agora, na minha opinião, eu não sei se eu gostei muito disso. Tipo assim, foi um choque, foi um plot twist muito maneiro, mas não sei. Depois vocês vão entender que a importância do Verso é muito maior, mas sei lá, eu gostava do Gustavo. O Verso, ele tem esse negócio dele ser esse cara super antigo, carrancudo, que ele não fala muito dele, que ele é muito sério e sombrio, com um passado misterioso. Aí eu gostava do Gustavo. Ele era ele tinha muita emoção por tudo que ele perdeu. Eu achava ele um cara muito fiel, um personagem muito fiel ao que ele quer, sabe? Tanto quando lá no início, quando ele meio que reata com a Sophie, porque ela vai morrer e ele quer ficar perto dela. Tanto em tentar, né, ir na Expedição 33, ou até no ponto que ele pensa em desistir, porque ele quer salvar de qualquer jeito a Maëlle. Ele é humano, ele não é um ser imortal, Mega Blaster que nem o Verso, que também é legal, mas poderíamos ter mais de Gustavo. Vamos ver o que eu acho. E agora, com a liderança do Verso, ele nos leva no que pra mim é o melhor bioma do jogo, que é o campo de batalha esquecido. Que é só uma praia com um portão e dezenas de corpos de expedicionários mortos. Chega a fazer uma montanha de cadáveres e vários barcos destruídos, várias armas destruídas. E é simplesmente incrível. Tudo nele é incrível. A paisagem de destruição, os barcos destruídos na praia, a pilha de corpos, os inimigos andando. Tem meio que um labirinto quando você vai seguindo mais em frente. Eu achei muito foda mesmo. É o meu bioma favorito. E ele mostra muito bem o quanto as expedições tentaram resolver isso, tentaram derrotar a Artífice, tentaram vencer esse mal. E eu fico imaginando como é que era, ano após ano, ver tanta gente indo lutar, tanta gente indo tentar derrotar ela e ninguém voltando. Pelo que dá pra entender, todas essas pessoas que morreram, todo esse mini exército que tava aí, foi de uma única expedição, que eu não lembro qual que é agora, mas eu cheguei a encontrar um diário de qual que é. E eu fico imaginando, tipo assim, as pessoas da cidade vendo todos esses expedicionários indo e nenhum voltando, tipo, entendendo ano após ano, tendo esperança que vai resolver e não resolvendo. Tipo assim, deve ser um cenário muito triste tentar manter essa esperança depois de ver tantas falhas. E mais triste ainda pros que foram. Imagina, você ver tanta gente morrendo e ver que sendo em vão. Tantos companheiros seus foram tão bem equipados, uma força tão grande, tudo isso pra morrer na praia. E quem acaba mais sofrendo com tudo isso é a Maëlle, que, além de perder a última família viva, é obrigada a ver as pilhas e pilhas de corpos de soldados mortos em todo lugar que ela olha. E isso acaba com o psicológico dela. Ela não tá conseguindo seguir em frente, não do jeito que os outros estão seguindo. Ela até chega a questionar como eles conseguem
olhar pra frente e continuar tentando. E é no meio de todas essas dúvidas que as coisas pioram mais uma vez, porque em um ataque surpresa o dualista destrói a ponte, joga eles no que seria um fosso. E olha, eu devo dizer que pra mim essa é a boss fight mais maneira do jogo. Ela é um pouco anticlimática, ela veio no momento que eu achei errado, porque eu tava absorvendo a morte do Gustav, mas eu acho que é minha favorita. A dualista como personagem, eu acho o design dela muito maneiro, parece que ela saiu diretamente de Elden Ring. E todo esse ambiente em volta que ele é jogado, esse fosso com sangue, rodeado por pilhas de cadáveres, com eles lutando, é uma estética muito foda pra uma batalha. Só acho que ela devia ter acontecido em um outro momento. Ele ou ela, por si só, é um boss mediano, eu diria. É um pouquinho difícil quando ela puxa a segunda espada, que é a espada roxa, mas não é tão complicado assim. Mas ainda assim é uma batalha que eu gosto bastante. Eu acho bem interessante, acho muito maneiro, principalmente na parte do design. E a finalização dessa batalha também é muito foda, muito épica. Todos eles atacando juntos e matando o monstro de vez. O verso então leva eles para um cemitério que ele meio que criou para enterrar todos os outros expedicionários que acabaram morrendo. E tem uma cena bem bonita, onde cada um deles se despede, né, do Gustav. A mais bonita com certeza é a Maëlle, que via ele como, meio que como pai, meio que como irmão, como ela mesma fala. E é muito triste que ela é tão jovem, já perdeu tanta gente, e desse momento em frente, ela fica com muito luto pelo que aconteceu, porque dá pra ver que a conexão que ela tinha mais forte era com o Gustav. Os outros personagens até tentam animar ela, mas ela tá muito machucada ainda. E depois desse momento bonito, mais triste, o verso diz que tem mais uma pessoa que ele tem que chamar para que essa missão dê certo, que é o Monoko, que eu falei mais cedo, que é esse... Eu acho que ele também é um dos gestrais que a gente encontrou mais cedo, só que esse sendo bem mais forte, né? Ele é um velho amigo do verso, assim como o Eskel. Dá pra ver que eles têm uma história bem grande juntos, que eles são amigos há muito tempo, tanto que tem uma parte que é explicado que até, eu não sei como, o verso conseguiu colocar muito vinho dentro do Eskel e ele ficava bebendo, daí o Eskel tinha que vomitar. Mas mostra que, tipo assim, ele ficou vivendo muita coisa nesse tempo, nesse lugar, durante todos esses 60 anos que ele ficou lá preso. O verso consegue convencer ele a entrar no time, falando que vai ter muita luta. E é isso, tá bom? E eu meio que já expliquei o porquê que eu gosto tanto desse personagem, mas ele é bem legal, tipo assim, tanto as falas dele quanto a personalidade dele. Outra coisa muito interessante é as partes de onde você passa, que é a ferroviária, onde você encontra o Monoko, e a velha Lumière, que é uma parte bem maneira do jogo, que é meio que uma parte da Lumière que foi destruída, né, nesse cataclisma. O lugar inteiro foi destruído e por onde você vai tem um monte de espada de energia gigantescas, e quando você chega no centro você acaba encontrando um monstro, cadáver de um monstro gigantesco, morto por você não sabe o que, mas é muito foda toda aquela ambientação de frio, de destruição que você encontra lá. Os diários que a gente encontra lá também são muito interessantes, que não são diários de expedicionários, são de antes desse cataclismo acontecer, como ele estava tentando ajudar as pessoas, né, a não serem mortas. E é aí que nós temos uma das batalhas mais fodas do jogo, que é a batalha contra o Renoir, que é esse velho que tá matando todo mundo desde que a gente chegou aqui. O verso tenta usar a Maëlle como isca pra tentar entrar na mansão, mas acaba não dando certo. A gente acaba descobrindo, por causa do próprio Renoir, que ele é pai do verso, o que deixa todo mundo mais ainda intrigado, né, sobre quem é ele, o que tá acontecendo, mas não dá tempo, agora é a hora de lutar. A luta contra ele é muito foda, é muito difícil, dependendo de como você tiver upado nesses personagens, e os golpes dele são difíceis pra caralho de você pegar um time, além de ser muito forte. Então, assim, é muito difícil você passar dele de primeira, só se você tiver upado bastante. Mas a luta em si é muito foda, com aquele castelo de fundo, com aquele lugar todo meio que cinzento, destruído. É uma luta de batalha muito foda. E o final dela é muito enigmático, porque você derrota, entre aspas, porque você meio que não consegue derrotar ele, mas daí quando ele vai atacar a Maëlle, acontece uma coisa muito doida, porque tudo fica preto, tudo fica parado, o tempo para, né? E a Maëlle acaba encontrando uma mulher com o rosto todo desfigurado, que ela já tinha encontrado antes em outras visões, mas que nunca tinha conseguido conversar. E é bem esquisito, porque ela é a cara da Maëlle, só que toda queimada, como se tivesse literalmente sobrevivido a um incêndio. E, reforçando isso, a casa, né, a mansão que tá atrás deles, começa a pegar fogo. E ela meio que parece que entende por que ela tá desse jeito, mesmo não entendendo por que isso tá acontecendo com ela. E quando as coisas voltam ao normal, o tempo volta a andar normalmente, tanto o Lumière quanto essa Alice,
Alicia, essa moça do rosto queimado, acabam desaparecendo junto com a casa. De volta pro acampamento, ele explica que ele e o pai já estão brigados há décadas e décadas, que ele não aceita mais o jeito que o pai dele quer fazer as coisas, matando as expedições, né, e impedindo que aquele mal seja derrotado, e que ele já tentou ajudar outras expedições, mas que acabou não dando certo. Ele também explica que ele tá tentando usar uma ilha de isca porque ele precisa de uma arma que tá naquela mansão pra destruir o véu, que é um véu que protege a Artífice e que, se não for destruída, não tem como chegar nela, ou seja, é quase impossível você conseguir uma luta direta com ela se você não conseguir destruir o véu. Mas com o diário da Expedição 58, que a Luna descobre, ela consegue achar um outro jeito de conseguir quebrar essa névoa, que é junto do curador. Pelo que eu entendi, né, porque não chega a mostrar, pelo menos eu acho que eu não lembro direito que mostra, tem como fazer uma arma se você pegar o Chroma, que é essa energia mágica dos Axons, que são seres colossais que vivem nesse mundo exterior. Mas isso é praticamente a missão suicida, porque eles são ultra mega blaster fortes e nem mesmo o Verso, que é imortal, conseguiu matar um. Mas aquele monstro gigante que eu cheguei a falar antes, que estava na velha Lumière, era um Axon derrotado, ou seja, dá pra matar. Só é muito, muito difícil. Mas essa altura do campeonato a gente só tem que aceitar, né? Vai morrer de qualquer jeito, pelo menos vão morrer lutando, né? No total, iam ser necessários 2 corações de Axon para conseguir destruir o véu. Então eles seguem os passos das expedições anteriores e primeiro vão atrás do Axon mais enfraquecido, que é o Guardião das Máscaras, que tá na ilha dele. E mano, a ilha dele é um lugar muito macabro. Tipo assim, você chega e você vê várias máscaras em todo lugar, obviamente, né? Porque ele é o Senhor das Máscaras. Mas é doido porque, eu não sei explicar, tipo assim, dentro das máscaras e em outros lugares, meio que vai aparecendo olhos, como se estivesse te vigiando por dentro das máscaras. Mas não pelo olho, mas pela boca. E você tem que ficar tirando no olho. Isso sem falar que tem várias pessoas, meio que corpos petrificados, além de um monte de bicho na ilha. É um lugar muito macabro. E os diários que você vai encontrando vai mostrando isso, porque você encontra vários diários de expedições que foram ficando naquele lugar, né? Que foram morrendo as pessoas da expedição. E elas começaram a ficar loucas, elas começaram a ficar paranoicas, porque ali é pra tudo que é lado e tinha um monte de olhos te encarando das máscaras. E depois que se derrota os mini-boys dessa área, são as máscaras do Mestre das Máscaras. Tem a máscara da alegria, a da raiva e da tristeza, onde sem dúvida a mais chata é a máscara da alegria, que fica curando todo mundo. É um saco de vencer esse negócio. Você acaba enfrentando o próprio Guardião das Máscaras. E é uma luta muito foda, porque pela primeira vez você tá lutando contra um bicho centenas de vezes maior que você e com habilidades colossais também. E com uma gama de habilidades bem maior que os outros bosses. Ele tem 2 formas. A primeira forma é que ele fica gigante e a segunda forma de ele tá meio que do tamanho normal. Mas no final das contas, o Renoir continua sendo o boss mais difícil. Esse foi bem mais tranquilo. Assim, eles partem pro próximo Axon, que é a Sirene. E aí eles chegam no seu bioma, que é sem dúvidas o bioma mais estiloso de todo o jogo. Ele é completamente diferente de tudo que já apareceu até agora, em questão de design, questão artística mesmo. Eu não sei porquê, mas ele me passou bem mais uma vibe de uma arquitetura mais voltada para o Oriente Médio, alguma coisa assim. E, como de praxe, todos os mobs que tem nesse lugar são extremamente diferentes de tudo que a gente já tinha visto nesse jogo. Você encontra a Sirene logo de cara, ela tá dançando e acaba entendendo o poder dela, que é meio que deixar as pessoas em um transe hipnótico. Logo quando eles chegam, eles acabam encontrando a Sirene e acabam sendo pegos nesse transe, onde a maioria é pego, mas o Monoko consegue tirar ele de lá. Mas meio que dá pra entender que esse transe continua lá, porque em todo aquele bioma você encontra essas criaturas que ficam dançando. Elas são meio que bonecas de pano, tudo nesse bioma é meio que de pano, meio que de tecido, mas dá pra ver que elas também estão nesse transe, que a Sirene colocou todos os mobs que estão nesse bioma. Os mini-bosses dessa área também são bem legais. Tem um tecelão, que faz todo sentido com a vibe que tá passando. E meio que uma serpente de fiapos, que também é muito maneiro. Mas são bons bosses, mas bosses medianos, assim, em questão de dificuldade. E assim, chegamos na boss fight contra a tecelã. E acontece uma coisa muito doida, porque, eu não sei, ela meio que faz uma ilusão que acaba capturando todos. E eles acabam vendo tudo que eles perderam nesse caminho, todas as grandes perdas que eles tiveram. A Maëlle vê o Gustave, a Ciel vê tanto o marido dela quanto a filha, o filho que ela perdeu, e a Lune acaba vendo os pais dela, que ela também acabou perdendo indo pra uma expedição. É um ponto bem
interessante, meio que fazendo eles encararem os seus traumas do passado, mas infelizmente isso acontece logo no início. Depois eles acordam desse transe e ela nunca mais usa esse poder de novo na batalha, infelizmente. A luta contra ela também é bem foda, principalmente no final, onde ela meio que apela contra você, mas também é uma luta difícil, porém não tão difícil assim. Daí a Lune consegue pegar o coração dela. Teve alguma conexão bem forte entre a Lune e a Sirene, porque é exclusivamente ela que pega o coração, e você leva pro curador pra ele conseguir fazer essa tal arma pra conseguir destruir o véu. E, pra surpresa dos expedicionários, ele faz uma arma que é especificamente pra Maëlle usar, o que já não deve ser tanta surpresa, porque já deu pra entender que a Maëlle tem alguma coisa de especial, alguma conexão com esse algo maior que tá acontecendo, mas pelo menos tem a arma, né? Pelo menos a gente consegue seguir em frente agora. Outra coisa que vai ficando bem nítido é a conexão que a Maëlle tem com o Verso. Mesmo eles tendo se encontrado há muito pouco tempo, eles já se tornaram muito amigos. Dá pra ver pelos diálogos que tem os dois, como eles são parecidos, como a história deles é muito triste, como os dois perderam bastante e como eles tentam se confortar para lidar melhor com essas dores. Com a arma em mãos, ela finalmente corta o véu. E eu devo dizer que no caminho até a Artífice eu tava muito curioso, porque eu não sabia o que esperar. Mas uma luta com um monstro gigante que não te ataca não era uma delas. E chega a ser triste, porque é como se ela quisesse que você matasse ela. Mas então a verdadeira Artífice aparece e joga a gente no interior do Monólito, que é sem dúvida o bioma mais difícil do jogo. Um dos bosses desse bioma é um negócio ok, é tipo um bicho gigante de gelo. Não achei lá grande coisa, mas tem piores. Agora o outro boss desse bioma sim, é um bagulho totalmente genial, que é o Clair Obscur. É muito foda porque enquanto você vai andando pelo mundo, você acaba encontrando um inimigo chamado Obscur, que é um inimigo comum, mas também tem uma dificuldade mais elevada, que ele é meio que feito de uma coisa negra, assim, é obscuro, né? Que ele tem umas duas espadas, e em determinado momento também encontra o Clair, que é meio que feito de mármore, que é como Obscur, só que branco, como a claridade. E nesse bioma você finalmente encontra a junção que é o Clair Obscur, que também é um boss que nem é tão difícil assim, mas só a ideia de ter o boss Clair Obscur no jogo, pra mim já valeu a pena, já foi uma coisa muito legal de ver. E antes de chegar no grande vilão final, o seu último protetor aparece, o Renoir. Essa segunda luta contra ele é bem difícil também, principalmente quando ele invoca aquela pantera louca dele, mas o mais enigmático é o que ele fala antes de morrer, pelas mãos do curador, que ele ama eles também e queria uma família completa. Mas com a morte dele, finalmente chegamos à luta final do jogo, ou pelo menos que a gente pensa que é contra a Artífice. E ela já começa com um plot twist que ela é a mãe do Verso. Continuamos sem entender nada, mas tudo bem. Mas essa luta em questão é sem dúvida a mais grandiosa do jogo, tanto pela importância quanto pela luta em si. Tipo, a Artífice ela tem literal um golpe que o monstro gigante dela racha a realidade e golpeia você. Caralho, viu? Pouca pelona. Não, e ai de você se você não conseguir dar parry ou desviar, porque o dano é absurdo, é praticamente hit kill. Mas não tem como, e a Artífice é finalmente derrotada. E tipo, a luta dela é épica e tal, mas quando acaba, o sentimento que fica em mim é isso? Acabou? Estamos salvos? E dá pra ver, tanto pela reação do Verso quanto do Monoclo, que aconteceu alguma coisa a mais ali. Mas ainda assim é uma vitória, né? A vitória, diga-se de passagem. Finalmente vingamos todos aqueles levados pelo Gomage e fizemos valer a pena o sacrifício de todos os expedicionários. Pelo menos a Ciel consegue admirar a vitória. Enquanto todo mundo ainda está absorvendo o baque do que acabou de acontecer, eles fincam a bandeira da Expedição 33 e o Esk finalmente leva eles de volta para casa. E olha, que decepção a minha quando cheguei em Lumière, viu? Não tinha ninguém. Quase ninguém. Mas, mano, os caras acabaram de literalmente salvar o mundo de vocês. E na comemoração de derrota do maior mal que já assolou a humanidade, apareceu só uns gatos pingados pra comemorar? Era pra ter passeata, gente chorando, gritando que tá livre. Era pra ser a melhor notícia da vida de vocês. E eu tava aqui pensando, né? Beleza, o que vai acontecer agora? Porque não é possível que o jogo vai acabar assim. E daí, quando o Verso senta no porto e lê a carta da sua querida irmã, vem o maior plot twist do jogo. Como se a morte do Gustave já não tivesse sido bom bastante, acontece a morte completa de todos em Lumière. E é de novo uma cena em completo choque, porque dá pra entender que vai acontecer alguma coisa a mais, mas você não sabe o que é, que nem foi no Gomage. E além de muito triste, já que, poxa, os caras finalmente conseguiram salvar o mundo deles e do completo nada todos morrem, sem mais nem menos. E é quando a gente ainda tá digerindo tudo que aconteceu, que finalmente nos é revelado a verdade sobre o que realmente está acontecendo.
A Maëlle acorda no quarto dela, com o rosto totalmente queimado e uma voz chamando pela Alicia. A gente percebe que tá naquela mesma mansão que vivíamos entrando em partes do mundo espalhadas. Tem um quadro onde você vê o Verso, o Renoir e você, como se fosse uma foto de família. E então, quando chegamos na voz que nos chama, nós encontramos a Clea, que é a sua irmã mais velha, junto da sua mãe e do seu pai, presos em um transe, vindo de um quadro mágico. E é quando você acha que não tem mais como esse jogo te surpreender, ele vai e dá um 360 no rumo da história. Do nada, a gente simplesmente descobre que nada do que a gente viveu era real. Era tudo uma ilusão de um mundo imaginário. Quer dizer, imaginário não, mas não é um mundo real de verdade. Era um mundo criado por magia. E todo esse tempo não era o Verso, o expedicionário imortal. Era Verso, o seu irmão que morreu para te salvar de um incêndio. A Artífice não era o monstro que matava as pessoas de Lumière. Era sua mãe de luto que queria rever seu filho morto. E o Renoir não era um assassino. Ele era seu pai, que entrou no quadro para tirar sua mãe de lá. E todo esse tempo não era Maëlle, a expedicionária. Era Alicia, que perdeu seu irmão e teve seu corpo queimado no incêndio. Cara, até hoje eu não sei se esse foi o melhor rumo que a história tomou. Com certeza foi mais ousado, mas sei lá. Saber que tudo que a gente viveu, todos aqueles que nós conhecemos, era uma mentira, meio que pra mim jogou um pouco fora do peso de tudo que aconteceu, sabe? Eu fiquei um pouco decepcionado nesse ponto, sobre essa escolha do jogo. A Clea então explica pra Alicia sobre a guerra que tá acontecendo entre esses dois clãs, o dos pintores e o dos escritores, que foram quem começaram o incêndio que matou o Verso de verdade, e que ela tem que resolver isso, enquanto a gente tem que tirar os nossos pais de dentro do quadro, de uma vez por todas, porque esse é o assunto mais importante no momento. Então ela entra de novo no quadro, mas agora como ela mesma, com as memórias reais dela, e é aí que você vai entendendo algumas coisas a mais sobre como esse quadro é específico e especial, porque ele foi o único quadro que o real Verso criou, e que é por isso que existe um fragmento dele perfeito nesse mundo, que é o Verso que a gente acabou conhecendo nessa história. Criado a partir de uma parte do Verso real que ficou no quadro, e os desejos da mãe dele de rever o filho dela. Ela encontra o Verso desse mundo, e aqui é outro momento bem bonito, porque dessa vez é real o reencontro de irmãos, mesmo que de uma forma não convencional, já que Lumière virou uma cidade fantasma e todos que eles conheciam foram mortos, mas de certa forma, pelo menos eles ainda conseguiram se rever mais uma vez. A verdadeira Alicia com uma versão do irmão dela. E em seguida, ela vai pedir ajuda do pai dela, que agora, em tese, é quem controla o quadro, já que a mãe dela foi expulsa, que é o verdadeiro Renoir. E pra nossa surpresa, ele não é nada mais nada menos do que o curador. E aqui vai achismo, não vi nenhum vídeo explicando a história e tal, sobre teorias, mas pelo que eu entendi, o curador sempre foi o verdadeiro Renoir que tava nesse mundo. Aquele Renoir que a gente conheceu, o da praia, que saia matando todo mundo, que tinha aquela bengala, era super forte, era a versão que a mãe da Alicia criou do Renoir pra esse mundo, assim como ela criou esse Verso. Por isso que ele era tão apegado, ele não queria desfazer essa família de mentirinha, assim por dizer. O que faz mais sentido com aquela conversa que ele teve antes de morrer, com ele mesmo, uma outra versão dele mesmo. E aí ele explica pra Alicia o plano dele, que é destruir o quadro de uma vez por todas. Afinal, enquanto o quadro estiver lá, enquanto o quadro estiver vivo, entre aspas, enquanto esse mundo que o Verso criou, aquele Verso estiverem lá, pode acabar que tanto a mãe dele, quanto o pai dele, quanto a própria Alicia acabem voltando nesse mundo pra rever ele. O que não vai ajudar ela a superar esse luto pelo filho que ela perdeu. Então, a ideia dele é destruir o quadro de uma vez por todas, mesmo que seja o último quadro que tenha uma parcela do que era o filho dele. Mas a Alicia rejeita totalmente essa decisão. Tanto ela se sente culpada pela morte do Verso, quanto ela também tá de luto por ele. Ela não quer se desfazer dele, não quer esquecer ele, mesmo que não seja o Verso que ela conheceu. E também dá a entender que, mesmo sobrevivendo ao incêndio, ela também tá morrendo. Talvez pelas queimaduras, por algum dano que ela teve, mas parece que mesmo no mundo real, ela também não vai viver tanto tempo assim. Então ela vai contra o pai dela e acaba conseguindo fugir com a ajuda do Wesk e do Monoco. No acampamento, a Alicia consegue trazer tanto a Luna quanto a Ciel de volta. Parece que agora que ela tem suas memórias, ela também se tornou uma artífice, entre aspas, ela também consegue controlar aquele mundo onde eles estão. Dá a entender também que era ele que estava matando as pessoas nesse mundo, que na verdade o Gumage era uma consequência dele, do próprio Renoir, e que na verdade a Artífice estava tentando proteger o mundo. Aquele número era o número meio que da idade protegida dela, só que cada ano a magia dela ia ficando mais fraca, então ia perdendo um ano.
Então, na verdade, aquele número era uma proteção, que ia ficando cada vez mais fraca. Engraçado como até nisso o jogo conseguiu surpreender a gente, mostrando como a gente estava errado. A Alice e o Verso explicam o que aconteceu, já que, tipo assim, as duas acabaram de morrer e ser ressuscitadas, mas eu não consigo entender como elas levaram isso na boa. Tipo assim, elas acabaram de descobrir que o mundo delas é uma mentira, que existem deuses que controlam esse mundo e que esse mundo meio que tá sendo destruído e remoldado por uma briga familiar. E levando isso na boa, descobrindo que, na verdade, tanto a Alice quanto o Verso, entre aspas, vêm de uma outra dimensão na visão delas. Mas elas meio que aceitam. Eu não sei como, mas elas aceitam. Também tem uma promessa que é feita de que se eles conseguirem expulsar o Renoir, eles vão trazer de volta todos que foram levados pelos Gommage, tanto os que morreram no último que teve, né, que destruiu Lumière, tanto nos Gommage anteriores, o que pra eles é um sonho, poder rever todos que morreram. A Alice então explica que o único jeito de salvar o quadro é tirar o pai dela do quadro, porque agora que ele é o artífice, ele controla todo aquele mundo. Mas o problema é que ele também controla todo o croma daquele mundo, então ele infesta Lumière de soldados e não tem como chegar até ele. Mas o croma que existe em Lumière não é o único do mundo. E assim a Lune cria um plano genial, onde mais uma vez mostra que o sacrifício de todos os expedicionários não foi em vão, pois com o croma dos corpos deles, a Alicia consegue encontrar forças para criar um exército e invadir Lumière de volta, para tentar impedir que o pai dela destrua o quadro. E então chegamos na verdadeira missão final, onde numa virada de mesa, nós usamos tudo que nós temos no mundo exterior para invadir Lumière, que está infestada dos monstros criados por Renoir, mas com a ajuda da maior expedição de todos os tempos, formada pela Alicia, o Monoco, Eske, Verso, Luna e Ciel, junto com todos os expedicionários mortos que voltaram à vida para lutar mais uma vez, nós começamos a batalha. E esse, para mim, sem dúvida, é o clímax do jogo. Eles pegaram aquele lugar que a gente via como o lugar seguro, o lugar onde nós estamos a salvo, e transformaram no lugar onde vai acontecer a batalha final, o lugar onde é perigoso. E toda a Lumière tá com esse aspecto que virou uma trincheira, um campo de batalha, onde você vê várias vezes os inimigos criados pelo Renoir lutando contra os expedicionários que voltaram à vida. É muito foda como você faz o caminho inverso que você fez no começo, onde você estava indo para o porto para sair de Lumière e agora você está entrando no porto para invadir Lumière. E os inimigos que tem nessa área são muito difíceis de matar. Até os mais facinhos, que são aquelas sombras de outros guerreiros que também participaram das expedições. Tem até uma sombra do Gustavo que você chega a enfrentar, infelizmente. Tanto os mini-bosses que tem nessa fase, antes de você chegar no Renoir, que é meio que um bicho, eu não lembro o nome dele, mas ele tem tipo aquelas bolinhas que brilha, que ele é chato pra caralho de matar. Mas principalmente o Criachon, que é o outro boss que tem nessa fase, que ele é tipo um cachorro com uma boca de garra, eu não sei bem o que ele é, mas nossa senhora, que bicho difícil de matar. E você não tem como desviar dele, você tem que matar ele quando você vai chegando perto da Torre Eiffel. E o bicho é tão vagabundo que quando ele bate, sai meio que uma fumaça do chão, você não consegue ver o próximo ataque direito. Daí você não consegue dar counter. Mas apesar das frustrações, eu achei uma luta bem maneira. Os expedicionários alcançam o Renoir, eles até tentam conversar com ele, tentar fazer ele mudar de ideia. Dá pra ver que isso também machuca ele, que é o filho dele, né, que ele tá pagando. Mas que ele tá tentando fazer isso para o bem da família dele, porque enquanto esse quadro viver, esse escapismo sempre vai viver. Então é inevitável a luta contra ele. E agora sim nós chegamos na batalha final do jogo. A terceira batalha contra o Renoir, dessa vez o verdadeiro, e a primeira contra o curador. E essa batalha também é fenomenal, por causa de todo o clima que estava sendo criado, mas também pelo local. A ambientação desse lugar é muito maneira, porque você vê embaixo as flores que sempre estiveram presentes, as flores vermelhas, você vê ao redor meio que aquele mundo onde estava sendo moldado, virar meio que um lugar entre os quadros que estão jogados por aí, meio que flutuando. Ele consegue ser ainda mais grandioso que a luta contra o Artífice, porque os ataques dele é jogar um prédio em você, invocar a sirene pra te atacar de novo, e tudo isso sem falar dos ataques dele próprio. Mas relaxa que você não tem que enfrentar tudo sozinho não, porque em mais uma virada de mesa, do completo nada, nada mais nada menos do que a Aline entra no quadro de novo, que é a mãe do Verso e a esposa do Renoir, a antiga Artífice. E ela começa a nos ajudar a derrotar o Renoir. Ou seja, o grande monstro no final tá ajudando a gente a derrotar aquele que sempre nos ajudou a chegar até aqui no final. E você consegue ver de fundo a batalha da Sirene, que o Renoir invocou, contra aquele monstro colossal que a Aline invocou, que estão lutando de fundo enquanto nós enfrentamos o Renoir. Na segunda forma dele, ele usa o quadro da família dele, aquele quadro que eles tiveram na casa
pra praticamente virar um Super Saiyajin, que ele fica tudo brilhoso e fica mais difícil ainda de você enfrentar. Mas depois de muitas horas aprendendo a dar parry na hora certa, em uma batalha muito suada, a Alicia consegue derrotar o pai dela e tirar ele do quadro. E essa cena também é muito triste porque, apesar do alívio da vitória, a gente meio que entende o que o Renoir estava tentando fazer. Afinal, ele só quer salvar a família dele. Dá pra ver visivelmente que eles eram uma família unida, mas desde que o Verso morreu, todo mundo teve o seu psicológico abalado. A mãe dele dentro do quadro, a irmã que se culpa, a outra irmã tendo que lutar contra os escritores sozinho, e ele tentando resolver tudo isso. Ele mostra como esse quadro tá intoxicando tanto a mãe, quanto ele, quanto a Alicia, e como tá prendendo eles nessa dor. E ele só tá tentando salvar a família dele, as pessoas que ele ama, porque ele não quer mais perder ninguém. E de todos que estavam lá, o que mais entende ele é o Verso desse mundo, que em um ato de coragem entra no que seria um plano entre o mundo real e o quadro onde ele vive, com a intenção de acabar de uma vez por todas com aquele sofrimento. Ele encontra o que seria ele mesmo, só que criança, a versão dele que pintou esse quadro, ainda mais jovem, e acaba tomando a decisão certa, que é apagar o quadro. Ele sabe que a Alicia nunca vai sair desse quadro por bom grado, e que se ela ficar nesse quadro por tempo demais, vai acabar morrendo nele. Então, para salvar a sua irmãzinha daquele vício, ele decide apagar aquele mundo onde vive e ele mesmo, de toda a existência. Na verdade, o jogo meio que deixa você decidir qual vai ser o destino do quadro, podendo escolher a Maëlle nessa luta que vai ter, onde você derrota o Verso e fica vivendo no quadro, ou escolher o Verso, que pode derrotar a Maëlle e tirar ela desse mundo, fazendo ela voltar ao mundo real. Mas sejamos sinceros, só tem uma escolha certa aqui: viver nessa mentira, viver nesse veneno que é esse quadro, nesse luto, não vai levar ela a lugar nenhum, não vai trazer de volta a felicidade para ela. E assim, na última batalha do jogo, Verso derrota sua irmã, a manda de volta pro mundo real e a salva desse tormento. E é isso, o fim. Alguns aceitam de bom grado, como o Monoko e o Eskel. Outros ficam com rancor, como a Lune. Mas, no final, só sobra o Verso e ele mesmo. E assim aquele mundo de dor e sofrimento finalmente acaba. Pelo menos para aqueles que viviam no quadro. Porque para Alicia, para Maëlle, o que aconteceu lá jamais será esquecido. E de tudo que eles viveram lá. Mas, pelo menos esse sacrifício vai dar a chance tanto dela, quanto do Renoir, quanto da Aline, e de toda a família dele seguir em frente. E poder encontrar a paz de novo, mesmo com o filho morto. E é isso. Eu acho que eu não tenho muito mais o que falar. O meu plano inicial era passar por pontos específicos da história, mas eu acabei fazendo um resumão da história porque eu não sei parar de falar. Mas, cara, é um jogão, viu? Caso você ainda queira jogar depois de ver toda a história contada aqui por mim, dá uma chance. A gameplay não é pra todo mundo, a história pode ser um pouco confusa às vezes, mas a emoção que passa no final é um negócio muito forte. Principalmente a combinação de música com a história. E toda a mensagem que o jogo tenta passar sobre luto, tanto o luto sobre a perda de alguém que você ama, quanto o luto sobre um sonho que você não tem como mais realizar. E que seguir em frente não é ser feliz e virar as costas para essa pessoa, esquecer que ela existiu, mas ser feliz também por ela ter existido, por você ter tido ela na sua vida e levar tudo que ela te ensinou, tudo que ela significou para você, para sua vida, para frente. Como se parte dela ainda estivesse junto com você. Eu não tenho como não falar que esse jogo é um 10 de 10. Ele é incrível no que ele se propõe a ser. Tem suas falhas assim, mas até nas falhas eu não acho que são grandes falhas assim gritantes que possam tirar muita nota dele. Mas eu acho que é isso. Essas foram as minhas experiências com Clair Obscur Expedition 33. Um jogo incrível pelo qual não dava nada e me entregou tudo. E que graças a Deus eu consegui ver sem tomar nenhum spoiler. Mas e você? O que você achou desse jogo? Acho que é um jogão? Acho que foi injusto ganhar tantos prêmios assim? Ou que foi merecido? Não acha lá grande coisa? Não tem problema discordar de mim. Coloca aí nos comentários o que você achou dele. E se tiver alguma dica, alguma crítica construtiva sobre algo que você não gostou no vídeo, fica à vontade pra me dizer nos comentários também. Eu ainda tô aprendendo a gravar vídeo e eu tô começando a suspeitar que o jeito que eu tô aprendendo não é o melhor possível, sabe? Mas eu acho que é isso. Obrigado por ter visto meu vídeo e até a próxima. Tchau!